A paz do Senhor a todos, principalmente aos que fazem a classe de EBD dos juvenis. Nós estamos, nesta oportunidade, tecendo um comentário bem simples da lição dos juvenis, professores e alunos, a lição do segundo trimestre, que ela tem como título de capa Respostas às dúvidas sobre a fé cristã. E nós queremos informar aos professores da necessidade que há de você fazer um retrospecto da lição que nós já estudamos. Nesta feita, nós estudamos na primeira lição, a lição que o comentarista fez de uma forma tão maravilhosa. Os títulos das 13 lições são perguntas. E a primeira, a Bíblia é a palavra de Deus, a lição que nós estudamos lá na primeira lição desse segundo trimestre. A segunda lição, quem é Deus? A terceira lição, por que Deus nos criou? A lição que nós estudamos no domingo próximo passado. Então nós estamos percebendo as respostas das dúvidas sobre a fé cristã, elas estão baseadas na nossa Bíblia. E na primeira lição, a gente tratou da Bíblia como a inerrante palavra de Deus. Na segunda lição, nós tratamos da teologia, de quem é Deus, quem de fato é Deus. Na lição passada, nós tratamos do Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas. E na lição de hoje, a gente vai tratar do pecado original. A lição é uma pergunta: o que é ou pecado original? O que é o pecado original? O comentarista da lição, ele traz no seu texto, que a gente pode chamar texto de ouro ou texto áureo: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Está lá em o Salmo 32 e o versículo 1. O comentarista da lição, ele colocou como objetivos específicos: o primeiro, de compreender a realidade do pecado humano; o segundo objetivo, de entender a gravidade do pecado e as suas consequências; e o terceiro objetivo, descobrir o quanto é perigoso brincar com o pecado. O texto bíblico extraído para esse comentário, o comentarista sabiamente trouxe lá o texto do Gênesis, capítulo 3, versículos 1 até o versículo de número 11. Eu gostaria de ler com vocês e pediria que, se fosse possível, você participar conosco dessa leitura, seja na sua Bíblia física, seja na sua Bíblia online, mas que você possa participar, ou mesmo com a sua revista da lição da Escola Bíblica Dominical. Gênesis, capítulo 3, verso de 1 a 11, e eu vou ler com vocês apenas os versículos de 1 a 6, que diz assim a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Amém? Muito bem, irmãos. Princípio da lição, o professor, se possível, é importante que ele possa fazer uma enquete com os alunos.
e na enquete ele pode perguntar se existe pecado original ou o que é pecado original. Então, é importante que ele que o professor promova essa enquete dentro da classe, faça esse debate dentro da classe, porque é importante para a gente medir o conhecimento dos nossos alunos e assim poder expressar mais sabiamente aquilo que a palavra de Deus nos diz. O primeiro ponto da lição vai tratar da origem do pecado. E é interessante a gente falar, quando a gente trata de pecado original, esta palavra original, na cabeça de muitas pessoas, entende como sendo original, como sendo o verdadeiro. O original é aquilo que é verdadeiro, mas entende-se que aqui a palavra original, ela vem da palavra origem, de onde se originou o pecado. Então, o pecado, no primeiro ponto da lição, o comentarista diz: para início de conversa, é necessário compreender que Deus não é o autor ou responsável pelo pecado, pois ele é santo e a ninguém tenta. Isso está lá em Isaías, capítulo 6, verso 3, corroborando com Tiago, capítulo 1, verso 13. Então, o comentarista está deixando claro aqui que Deus não é responsável pelo pecado. Vimos na lição anterior, na criação do homem e da mulher, que Deus deu liberdade ao homem de escolher. Nos versículos que nós lemos aqui, não foi Deus quem tentou o homem, nem tentou a mulher, mas a mulher foi tentada pelo diabo. No que diz respeito à raça humana, o pecado teve início com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Eles eram livres, com capacidade para pecar ou não, porém decidiram fazer a escolha errada. Deus nos dá sempre a oportunidade de escolhas na nossa vida. Nós estamos sempre fazendo escolhas na nossa vida. A realidade do pecado, Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, no capítulo 3 e o versículo 23, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele está universalizando o pecado. Ele está dizendo que o pecado teve origem lá em Adão, lá no Éden. É importante você ler também o capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, que ele faz um paralelo entre o primeiro homem, que foi Adão, que trouxe a morte a toda a humanidade. Não é que nós herdamos de Adão o pecado, mas trazemos na nossa essência o pecado praticado por Adão lá no princípio de todas as coisas. Então o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro no capítulo 3, versículo 23, também no capítulo 6, versículo 26, quando ele diz que o salário do pecado é a morte. Então ele está retratando aí, ele já está falando da consequência que traz o pecado na vida do ser humano. Vivemos, no segundo ponto da lição, a realidade do pecado. Entendemos que o pecado é algo tão intrínseco em nosso meio, na nossa vida, né? Na sociedade em que vivemos, aliás, dentro de todas as sociedades que existiram na face da Terra, desde o princípio de todas as coisas. Então a gente percebe que lá depois de Adão, alguns anos depois, foi necessário que Deus quisesse destruir toda a humanidade por causa do pecado do homem. Então a gente já vê ali, naquela situação, uma desordem na humanidade por conta do pecado trazido em Adão. E Deus salvou a humanidade quando estabeleceu ali com Noé um pacto, uma aliança, um concerto dele construir uma arca e trazer assim a salvação daquela família e reconstruir, recomeçar tudo de novo. E aí cabe aqui uma observação que muitas pessoas, eu tenho escutado muitas pessoas dizerem que este mundo não tem mais jeito, só teria uma forma de ser resolvido: explodir tudo, acabar tudo e começar tudo de novo. E a gente, voltando lá para o livro de Gênesis, a gente percebe que isto não é a solução, porque isso já foi feito uma vez, né? Tanto é que Deus disse: não mais destruirei a terra por fogo, porque na verdade esta não é a solução, né? A solução para os nossos pecados
é outra. A solução vem de uma forma diferente e não uma reconstrução, mas uma construção dentro de nós mesmos que é construída em Cristo Jesus. O problema está no lado de dentro do pecado, é o terceiro ponto da lição. Está do lado de dentro, ou seja, está dentro de cada um de nós. Nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. É uma frase de um importante teólogo que nos diz, né, que nós pecamos, não só pecamos porque somos pecadores, mas nós pecamos porque somos pecadores. Existem pessoas corruptas, violentas, injustas, mas porque o coração do homem é tudo isso. Jesus disse que o mal está dentro do coração do homem, é o que sai de dentro do homem, é o que é maligno, né? Então, quem brinca com fogo acaba se queimando. A gente percebe aqui no comentarista, na lição do comentário, ele elenca uma série de pecados e entre esses ele coloca maus pensamentos, imoralidade sexual, roubos, crimes de morte, adultérios, avareza, maldades, mentiras, as imoralidades, as invejas, as calúnias. E se a gente for lá para o capítulo 5 e a partir do versículo 22 da carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, ele traz um elenco bem parecido como este. E muitas vezes a gente, dentro do nosso conhecimento, dentro do nosso raciocínio humano, a gente dá ao pecado um tom mais grave ou um tom menos grave para o pecado. Então a gente algumas pessoas costumam tratar de pecado como um pecadão ou um pecadinho. Mas fulano fez uma besteirinha, mas é digno de ser perdoado. Mas já fulano já fez uma coisa maior, não pode ser perdoada. Mas a palavra de Deus diz que tudo para Deus é pecado. E o que é pecado? É importante a gente entender o que é pecado. Pecado é desobediência a Deus. Lá na leitura que nós fizemos, Deus disse a Adão que ele não deveria comer da árvore que está no meio do jardim. Ali estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E foi justamente dali que Adão pecou. E quando pecou, já trouxe um outro pecado em si, que foi a transferência da responsabilidade, porque Deus falou para ele. E quando Deus indaga a Adão, porque ele tinha pecado, ele leva essa responsabilidade para a sua mulher, dizendo: foi a mulher que tu me deste. Da mesma forma, a mulher, quando indagada, quando perguntada por que ela havia feito isso, ela joga a culpa na serpente. Então, a partir do pecado original, a gente percebe que dentro da pessoa já há um senso de fuga, de sair dessa situação. Então, pecado é pecado. O termo em grego, hamartia, significa também errar o alvo, né? E muitas vezes nós estamos errando o alvo porque nós estamos fazendo da forma que nós queremos fazer. Não existe pecado pequeno e não existe pecado grande. Existem pecados diferentes. Pecado por prazer, que é o pecado voluntário, e existe o pecado involuntário. Embora esse também traga prazer ao homem, ele involuntariamente foi feito, mas também é pecado da mesma forma. Então, o fato do comentarista colocar de que há uma necessidade de um controle, há uma necessidade da gente evitar o pecado, né? Existe um fato que é o doloso e o culposo no crime, né? E no pecado é a mesma coisa. O crime doloso é aquele quando não há intenção. Então, de certa forma, não deixou de ser crime. Assim como o culposo é quando não há a intenção de pecar ou de fazer o crime, mas de certa forma o crime foi feito, né? Então a gente precisa evitar o pecado, porque entendemos que o pecado é como uma chaga maligna que vai consumindo a cada um de nós por dentro, mas ele tem cura,
né? É uma chaga, é como se fosse uma doença, mas ela tem cura. E a cura para o pecado e a cura para essa doença, que podemos dizer essa doença maligna, a gente vai encontrar na lição de número 5. É a próxima lição que nós estaremos estudando. Quem é Jesus Cristo? Então, esta pergunta aqui vai ser respondida na próxima lição, e é esse Jesus Cristo quem vai nos trazer a salvação, a libertação, a cura para essa chaga tão terrível que é o pecado. Amém? Que Deus continue ajudando. Que Deus continue abençoando cada professor, cada aluno da Escola Bíblica Dominical. Nesses dias tão difíceis que nós estamos passando, né, que você possa, na sua classe, se reunir com seus professores, com seus alunos, de uma forma cuidadosa, mas que o Senhor esteja com a sua mão estendida para abençoar a cada um de vós. Que Deus abençoe.